Eu sou Magna Ferreira Vieira, sou de Acreúna, Goiás. Gosto muito de artesanato, gosto muito de trabalhar com patchwork, com bordados. Desde minha criança, quando eu tinha ainda 12 anos, eu tinha uma maquininha daquelas Singer antiga, que era da minha mãe, e tinha uma vizinha que bordava, me ensinou a bordar. Então, desde aí que eu gosto muito dos bordados. Aí as coisas vão mudando, as máquinas foram evoluindo, né? Os primeiros trabalhos de patchwork a gente chamava só de retalhos, a gente trabalhava fazendo as colchas de retalho. Aí agora com esse nome bonito, né, de patchwork. Então nós ganhamos o ano passado um projeto aqui da Lei Aldir Blanc, na época o Reuter, que era o secretário de Cultura, conseguiu para nós esse recurso, né, e foi assim tão bom. Saiu esse ano, claro, mas foi tudo assim através do Reuter na Secretaria de Cultura que fez pra gente, trouxe esse recurso para patrocinar essas oficinas aqui que a gente vai estar trabalhando hoje. Então, eu quero dizer, para quem já é profissional do ramo do patchwork, eu tô começando, tá? Eu comecei lá antigamente, mas não dei continuidade, né? Foi uma coisa assim que eu parei, depois de muitos anos é que eu retornei, aí já retorno com tanta novidade. Então, a minha aula é mais para quem vai começar, para quem quer aprender os primeiros passos do patchwork, ok? Então, vamos lá. Vamos começar com a técnica do foundation. O que é essa técnica do foundation? É uma técnica muito gostosa da gente trabalhar e que permite a gente usar, aproveitar os retalhos pequenininhos, certo? E é muito bonito o trabalho. Olha só, essa aqui é o trilho da cozinha. Ele mede 1,5 metro. E para fazer esse trabalho, nós usamos aqui, ó, 4 blocos, tá vendo? Uma média de 40 centímetros cada bloco, nos tons verde, né? Porque a gente está fazendo a decoração da cozinha com... a gente quis, como se diz, homenagear a coruja. Por que a coruja? Porque todo mundo gosta da coruja, nós do Artesanato Aconchego, temos a coruja como símbolo do nosso grupo. Então a gente gosta muito de estar trabalhando com a coruja, com as galinhas, né, com a vaquinha. Então nós decidimos fazer em referência à coruja. E o tapete, eu quis usar essa técnica foundation para ficar diferente e porque é muito gostoso trabalhar com ele, certo? A gente usou os tons verdes, como eu falei, né, para ficar combinando com os trabalhos da mesa, do forno, do fogão. Então, onde que eu começo esse trabalho? Eu começo pelo desenho, tá? Eu tiro os riscos, né, da internet. Nesse caso aqui, eu tive que ampliar, eu mesma tive que fazer essa ampliação para poder chegar na medida que eu precisava, que eu preciso, para dar a largura certa, né? Como é um trabalho grande, então eu preferi fazer os blocos um tamanho maior. Então, para isso eu usei o papel milimetrado. Vou mostrar para vocês como é que faz. Sempre que eu vou fazer um trabalho, primeiro eu vou fazer o meu projetozinho, anotar, certo? Pode ser na agenda, no caderno. No caso aqui eu usei o verso de um dos desenhos, para ficar próximo ao que eu estou desenhando. O que eu fiz? Eu escolhi, né, então, que a gente vai referenciar a coruja, e o tapete será da técnica foundation. Bem, então vamos lá. Aí eu desenhei, tomei as medidas, aí eu vou saber
quanto de tecido eu tenho que comprar de cada cor, tendo um plano B, porque às vezes a gente não consegue o tecido se for uma grande quantidade, às vezes a gente tem o problema de não conseguir esse tecido na mesma cor. Então a gente já projeta um plano B para poder não ficar na mão, certo? Então o que que eu fiz? Peguei e escolhi o risco do foundation, porque a gente acha lá na internet, né, com certa facilidade. Só que lá ele vem em tamanho menor, é pequeno, né? Eu queria um que ficasse de 40 centímetros depois de pronto o bloco. Então eu peguei e passei para esse papel milimetrado. Fui tomando as medidas e eu mesma fiz o desenho aqui para poder eu trabalhar. Feito esse desenho, no caso aqui do foundation, o que que eu fiz? A gente vai usar retalhos pequenos, porém, como às vezes esses tecidos aqui não é exatamente retalhos que eu estou aproveitando, foram tecidos compros. Então, para mim não desperdiçar, do mesmo risco que eu tenho aqui no papel, eu copiei para poder fazer o trabalho, né, aqui nessa intertela, sem cola, de preferência. O que que eu fiz aqui? Do mesmo jeito que eu desenhei aqui nessa intertela sem cola, eu risquei num papel, naquele papel grosso que a gente usa para fazer também caixinha. Por quê? Porque assim eu fui lá e cortei os tecidos, um pouco maior, é claro, mas ficou mais fácil para mim trabalhar, porque aí eu não preciso ficar procurando qual que vai dar certo, qual que não, que é dali, entendeu? Como é tudo numerado, por exemplo, aqui eu vou seguir a sequência da numeração. Ó, não sei se vai dar para ver, mas é tudo numerado, ó, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, eu numerei também o molde, certo? E aí, eu coloquei o molde, recortei os tecidos maior, como eu falei para vocês, peguei a intertela e copio, é uma cópia igualzinho que tá aqui, correto? Só que eu vou fazer dois para esse lado e dois para cá, porque senão depois não vai dar certo. Por exemplo, esses dois aqui, ó, são da mesma parte, são dessa parte aqui. Então, se eu fizesse todos quatro desse jeito, aí não dava para formar o desenho, que é o que a gente quer mostrar aqui, certo? O principal é formar o desenho. Aí, feito isso, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o tecido número 1, que é esse aqui, e vou usar. É muito bom de trabalhar, de fazer esse trabalho. Eu vou colocar ele aqui, certo? Desse lado. Olha, ele vai enquadrar aqui certinho. Que ele não deu certo aqui, então não é esse, então é esse, porque eu recorto virado para os dois lados. Então aquele ali não deu, é esse aqui que vai dar nesse desenho. O que que eu vou fazer? Ele vai ficar aqui, ó, aí eu vou lá na máquina e vou passar uma costurinha aqui segurando ele, certo? A hora que eu faço essa costurinha, ele já vai ficar firme lá. Aí eu vou vir vou virar para cá, certo? Vou pegar a peça de número 2, né? E vou colocar aqui. Olha, a hora que eu coloco a pecinha de número 2 aqui, aí eu viro por esse lado de novo e passo a costura da máquina aqui em cima, sempre rematando no comecinho e no final. Se tiver sobra grande, aí eu vou usar o cortador aqui com a régua, né? Vou fazer isso aqui para tá cortando aqui.
Porém, como eu já cortei em tamanho suficiente, não tá ficando ponta grande, entendeu? Então não precisa eu recortar de novo, quer dizer, agiliza meu trabalho, certo? Aí você vai ver como é que eu vou fazer agora, na prática, ok? Vamos aqui na máquina agora para vocês verem como é que funciona mesmo o foundation. Eu coloquei aqui, ó, para vocês verem, o tecido tá do lado direito onde eu risquei, certo? Então ele vai enquadrar aqui, ó. Eu troquei o tecido de novo, porque ele vai ficar aqui. Tô trocando. Olha, ele vai ficar aqui, certo? Eu vou vir em cima desse segundo risco aqui, depois vocês vão entender por que tem um outro risquinho aqui na lateral. Deixa eu passar aqui essa primeira costurinha que vocês vão entender. A máquina Brilance ela tem um barulho, né, mas não incomoda, tá? Dá pra gente trabalhar sem reclamar muito. Bom, então eu preguei ele aqui. Agora eu preciso do número 2, tá? Eu tô trabalhando, vocês perceberam que eu tô costurando do lado direito. Aumentando o ponto, porque senão fica muito pequenininho. Então agora eu vou pegar o meu tecido que é para fazer esse do número 2. Eu venho aqui e vou colocá-lo aqui, tá? Olha, aí eu viro de novo para o meu lado direito. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas virou tanto. Mas quando a gente está fazendo, aí a gente entende. Só de olhar não dá mesmo para a gente entender, tá? Se alguém tem vontade, quer aprender, só um pouquinho de paciência mesmo. Depois você vai ver que é muito bom, muito gostoso de fazer. Bom, gente, então, olha, vamos lá, né? Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Olha, tá vendo? Isso aqui vai cobrir todo esse desenho aqui. Agora, se tivesse o retalhinho aleatório que eu tivesse aproveitando e não tivesse recortado com o molde antes, o que ia acontecer? Ia ficar sobrando pontinhas muito grandes. E aí a gente tinha que usar então o cortador para estar recortando. Mas para facilitar eu já fiz assim para ficar melhor. O que acontece? Se for, por exemplo, um forrinho delicado para a mesa também, mesmo assim é bom recortar. Agora, como tô fazendo um tapete, então essas pontinhas aqui de repente ajuda o trabalho a ficar mais firme, né? Porque um tapete, quer dizer, pisa e tal, então ele pode ser mais grossinho, mais firme, né? Então agora eu vou pegar o tecido da parte de número 3, né? Olha, eu vejo, né, que ele vai encaixar aqui, ó, direitinho, tá vendo? Então eu viro aqui de novo, aí eu venho e vou fazer isso aqui, ó. Aí, ó, minha costurinha aqui, ó, vai passar do lado direito, tá vendo? Ó, eu pus as pontinhas maior para não ficar faltando, porque é muito ruim depois que você costura, ai, ficou faltando um pedacinho, aí esses encontrinhos não dão certo, tá?
fazendo em pé, né? Tô fazendo em pé porque é uma aula, tá, gente? Porque não é bom mesmo costurar em pé. A gente tá acostumada a ficar sentada. Meus pontinhos estão saindo meio amassado aqui. Bom, aí, ó, feito isso, tá vendo? Olha, já tá formando, ó. Aí vou continuar assim até estar com os 4 blocos prontos, tá certo?